Graças e paz, irmãos. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 13. É um texto muito gostoso de ler, né? O livro de Êxodo é muito gostoso. Êxodo, capítulo 13, verso 21. Deixa eu só situar para vocês aqui. Quando o povo saiu do Egito, eles foram percorrer um trajeto até a terra prometida, chamada Canaã. Mas teve uns intercalços aí, principalmente por causa da disposição do coração do povo de Deus. O projeto de Deus era para ser quanto tempo mesmo? Atravessar o deserto em quanto? 40 dias. Foi um pouquinho mais, né? Foi só um pouquinho mais. 40 anos. Você imagina o zigue-zague, né? Mas enfim. Então nesse processo da saída do Egito para percorrer o deserto, havia algumas coisas, eu não vou entrar em tudo, mas eu gostaria de que a gente ouvisse isso hoje. Olha só. Deserto. Deserto de dia é um baita de um calor. À noite vai a zero. Sabiam disso? Você imagina. Pasteurização, né? Joga lá em cima a temperatura, depois vai lá embaixo. Quer dizer, é um ambiente, vamos dizer, para nós, pelo menos, é um ambiente bem hostil, né? Você imaginar alta temperatura, baixa temperatura, deserto já tem cara de que falta tudo, né? Ou quase tudo, mas o povo tinha que atravessar aquele território. Então, no verso 21 diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Amém. Aleluia. Irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês nesse texto é que é um texto tão curto, né? Mas eu fico pensando que essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo fez muita diferença, né? E não mudou o ambiente, no sentido de, Deus foi adiante, fazendo do deserto os pastos verdejantes. Não. O deserto era deserto. Mas ele fez a diferença com a nuvem, cobrindo o povo durante o dia, e à noite, iluminando, e o fogo tem uma expressão também, para quem está no frio, de aquecer, né? O texto, e se você for ler todo o texto do Êxodo, você não vai ver nenhum ponto que é assim, o povo, eles resolveram ir um pouquinho mais para a direita, e aí Deus para a nuvem, ou Deus para a coluna de fogo, e dá uma assoviada, vem. Ou a coluna vai atrás deles, ou por cima deles, para que eles não morressem. Não tem texto assim. Diz que a nuvem e a coluna de fogo era para dirigir. Essa era a primeira razão. Tinha outros efeitos? Tinha outros efeitos. Mas a primeira razão era direção. Pastor, então Deus se perdeu no deserto? Porque se era para ser 40 dias
e a nuvem dirigindo, e o povo seguindo. E durou 40 anos, então Deus se perdeu? Não. Deus estava tratando com seu povo. Tudo bem, irmãos? Estava tratando com seu povo. Veja só, quando você espera alguma coisa em Deus e parece estar demorando, não significa que Deus te deixou. Deus nunca vai nos deixar. Isso é promessa dele, né? Aquele que fez uma aliança com ele, a aliança está feita, né? Ele não vai nos deixar, mas isso não significa que ele não vai nos tratar. Na verdade, ele está nos tratando todos os dias, amém? E graças a Deus por isso. Então, porque às vezes as pessoas se confundem um pouco quando entendem que, não, eu tenho Deus, então Deus vai fazer, e vai fazer assim, vai fazer assado. Não, Deus vai fazer aquilo que está escrito na sua palavra, que tem como promessa para você. Agora, a questão do tempo pode sofrer variação por algumas questões, né? Que não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. E o que eu queria deixar para você é o seguinte: o Senhor, Ele nos tirou de uma condição de vida que nós nem temos noção do que significa. Nós não temos a revelação plena disso. O que significa a condenação. Nós temos um certo entendimento por aquilo que a palavra revela, mas nós não sabemos o nível da sentença de morte. E na verdade, nem vou saber. Você vai saber? Eu não, porque eu não vou viver a sentença de morte. Aleluia, né? Dá para dar graças a Deus. Não vamos. Se você fez uma aliança, desculpa te informar, mas você não vai saber os detalhes disso. Mas a palavra de Deus diz que haverá um povo que vai saber exatamente o que é isso, né? Então, entendendo isso, pegando essa palavra, o Senhor liberou aquele povo lá do Egito para percorrer aí o trajeto do deserto até Canaã. Irmãos, hoje eu gostaria de deixar um ponto que, assim, não superficial, mas profundo: a nossa fidelidade. Esse povo levou um tempo para chegar em Canaã, mas a palavra de Deus, se você for ler Êxodo, você vai ver que a demora foi porque alguns que saíram do Egito não entraram em Canaã. Uma geração teve que ficar. Porque Deus não gostava deles? Não, não é isso. Mas uma geração, segundo a palavra de Deus, a expressão é uma geração obstinada, ou uma geração de dura cerviz, que não consegue se inclinar, não consegue reverenciar. O que significa isso? Deus quer bajulação? Não, irmãos, não é isso. Quando fala de reverenciar, significa que é um povo que não reconhece quem é a autoridade, não reconhece quem é o Senhor, não reconhece quem dirige. Essa geração ficou, por isso levou 40 anos para isso acontecer. Estão entendendo? Agora nós, irmãos, nós não vivemos nesta época, aqui nós vivemos a era da graça. O Espírito de Deus habita em você, meu irmão. Isso é um privilégio. A palavra diz que os profetas, eles conseguiam ver ao longe isso, eles vislumbravam isso, e eles viveram por isso, mas não viveram isto. Hoje nós vivemos isso. E eles eram extremamente fiéis ao Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fidelidade, irmão, não é vir no culto.
Não é vir ao culto fidelidade. É uma expressão apenas, muito pequena. Mas fidelidade, ela acontece dentro de você, porque este Deus que você serve é o único ser espiritual que pode sondar a mente e o coração do homem. Não existe ação espiritual maligna, não existe anjo, não existe nada a não ser Deus que pode sondar mente e coração do homem. E ele faz isso, não é para devassar a sua vida, não é para invadir a sua privacidade, ele faz isso porque ele vai buscar na essência da sua pessoa se você é um adorador ou não. Se você entendeu quem ele é e se você colocou ele na posição que ele deve estar na sua vida. Por quê? Porque só assim, irmãos, só assim você de fato é selado por Deus. Nós entendemos salvação como levantar a mão num culto. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas Deus sonda o coração daquela pessoa quando ele levanta a mão, para ver se aquilo é emocional, se aquilo é intencional, no sentido, me falaram que se entrega a vida para Deus, você fica rico, né? Então, tem N coisas. Então, aqui, irmãos, preste bem atenção, aqui vai mostrando Deus estabelecendo um princípio. Preste bem atenção nisso. Eu e você estávamos escravos do pecado. Estão entendendo? Escravidão, jugo do pecado, morte. Este povo saiu, foi abençoado, Deus ouviu o clamor e libertou o povo. Mas o povo estava preparado? Não estava preparado. Você está preparado? Não, também não está. O que Deus foi fazendo nesse percurso no deserto? Deus foi estabelecendo uma identidade. Um povo que não tinha mais identidade, Deus estabeleceu uma identidade. Você tem que ter a identidade do povo de Deus. Mas como é que isso é formado? Simplesmente porque você entregou a vida para Jesus? Não. A identidade é formada por tudo aquilo que a palavra de Deus vai acrescentando na sua vida, vai confrontando princípios e valores que você tinha, com princípios e valores do céu, com princípios e valores de Deus, e você, por livre e espontânea vontade, você abre mão dos valores antigos. Por quê? Porque eu sou nova criatura. Isso é identidade. Eu faço isso porque eu sou de Deus, porque eu creio nele, eu creio na salvação. Eu sei que eu vou viver eternamente com Deus, eu sei que eu vou ser cidadão do céu, e em Apocalipse deu o perfil do cidadão do céu, e eu não tenho aquele perfil ainda. Eu estou percorrendo o deserto ainda. Estão entendendo, irmãos? Essas pessoas, as que dependeram e ficaram ali, puxa vida, é aproximadamente 40 dias, mas que tanta demora. Irmão, nós não temos o direito de dizer o que Deus tem que fazer. Você não é Deus, né? Nós não temos, Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, irmãos, nós não temos o direito de fazer isso, mesmo porque ele tem que fazer, você não tem a sabedoria plena para isso. O que eu tenho que fazer é o seguinte: ou você confia, ou você não confia, meu irmão. Está entendendo? Irmãos, as pessoas não são obrigadas a entrar na igreja. As pessoas não são obrigadas a ficar na igreja. As pessoas devem estar na igreja porque estão buscando algo, buscando esse Deus que está sendo dito aí, ou já conhece a Deus e você vem aqui. Você não vem num culto para pedir. Estão entendendo, irmãos? Ouça bem, culto a Deus. Ouça, culto a Deus. Não é para você, meu irmão, é para Deus. Agora a gente vem aqui pedindo coisas, o tempo todo é pedindo. É só você observar, está mudando, graças a Deus, mas uma vigília de oração, se não tem um momento de oração pessoal, sai com a cara fechada.
Eu achei que iam orar por mim hoje, mas oramos por missionários, oramos por igreja, oramos pela nação, oramos por tanta coisa. Você sai radiante. Por quê? Porque você é instrumento de Deus. Né? E esse texto, irmãos, coloca aqui, olha, quem é que vai adiante? É Deus, na sua vida tem que ser Deus. Por quê? Não é por obrigação, é por causa do efeito que isso dá na sua vida. Irmãos, as coisas estão difíceis, mas Deus refresca. Né? Ali tem morte, mas com Deus não. Né? Ah, está acontecendo isso na casa das pessoas, mas na minha, não. Por quê? Praga nenhuma chegará à minha tenda. Não é promessa de Deus, irmãos? Estão entendendo? Mas tem um princípio, está aqui, olha, ele ia adiante. Posição de Deus na nossa vida. Não adianta você falar, não adianta você cantar isso. Não funciona se não brotar de dentro de você. Está entendendo? Você pode, as pessoas podem achar lindo, maravilhoso o que você fala ou o que você canta, mas a sua vida vai demonstrar se a tua vida é frutífera, se a tua vida está florescendo. Ela vai mostrar quem é Deus na sua vida, aonde que Ele está, que espaço que Ele tem na sua vida. Eu acho maravilhoso isso, porque durante o dia o Senhor ia adiante deles. Estava conversando com jovens ontem. Poxa, uma das coisas gostosas é você fazer as coisas com segurança. Então, poxa, como é gostoso quando eu tenho, durante o dia, tomar tantas decisões, como é gostoso eu saber o que eu tenho que fazer. Como eu tenho que tomar as decisões. Pastor, é possível isso? Ué, Deus não é com você? É ou não é? Ele é. As pessoas estão, eu falei ontem com os jovens, observe aí vocês aí que estão, pessoal da Unifal. Nós viramos o mês, mas mês passado, mês 5, 4 suicídios, praticamente 1 por mês. Isso em uma universidade do país. 4 jovens. Não eram pessoas que estavam só começando o curso, tinha pessoa no meio do curso, tinha pessoa quase no final do curso, variado. Né? Aí você fala, mas por quê? Irmãos, tem um monte de razões, mas uma coisa é certa, no meio dessa situação toda que nós estamos vivendo, o Senhor é a nossa paz. A paz vem de estar seguro nele. Entende isso? Problema na família. Por que você não vai descabelar? Não, porque agora Deus entrou na minha família. Então vai acontecer coisas. Ah, o quê? Sei não. Mas eu já comecei a orar, né? E a expectativa está aumentando, né? Entenderam? Esse entusiasmo vem por saber quem é Deus. Não é uma motivação. Não, eu estou motivado porque eu sei quem é Deus. Eu sou imperfeito, mas Ele não. Ele me ama e ama toda a minha família. Então, Ele entrou na minha casa através da minha vida. Então, Senhor, me instrui. Eu quero ser instrumento de oração. Eu quero ser profeta na minha casa. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Né? E aí vai. Então, irmãos, a pessoa de Deus na nossa vida nos dá condições, preste bem atenção nisso, para mim e para você, condições para você caminhar. No meio de tudo que você possa viver hoje, ou viver amanhã, ou depois, qualquer tipo de adversidade, para o povo de Deus, irmãos, o povo de Deus não para. Continua a caminhada. Continua a caminhada. Você não se detém no meio do caminho, não. Você continua a caminhada. Por quê? Porque Deus disse, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo, todas as palavras que Deus nos dá é sempre assim: continue. Olhe para o que está adiante de você em Provérbios. Não é? Entenderam? Então,
siga em frente. Aqui, Êxodo, lá no comecinho de Êxodo. Por que parou? Diga ao povo que marche. Não foi? Aleluia. Então eu e você, nós precisamos de Deus, irmãos. Agora, não adianta você falar assim, pastor, mas eu tenho Deus. Eu sei, irmão, que você tem Deus. Mas não seja assim, Deus de final de semana, Deus do dia do culto. Não, irmão, você está perdendo. Olha, cuidado com os 40, né? Não é com os 40 anos da sua vida, não. Né? Vocês entenderam, irmãos? Tem muitas coisas que poderiam acontecer muito mais rápido na nossa vida, mas não estão acontecendo. Por quê? Porque não estamos preparados. Poderíamos estar, mas o Senhor ainda não deixamos Ele assumir a direção. É incrível. Esse tipo de palavra, vou tentar colocar um pouco mais um dia a dia para vocês. Veja só, orar é bom? Orar é bom. Orar é bom, por quê? Porque eu vou receber coisas de Deus. Não. A melhor oração não é essa. A melhor oração é ir falar com Deus. Porque eu vou falar com Ele. Vou bater um papo com meu Deus. Quando você consegue fazer isso, às vezes você leva na presença dele uma lista de questões. Aí quando você tem aquele encontro gostoso, né? Deus se manifestando ali no quarto com você, parece que a lista perde até o sentido, né, de ser apresentada. Então, são coisas maravilhosas que Deus tem para fazer na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E quando nós não acreditamos nisso, irmão, sabe o que acontece? A nossa vida também vai ter realizações, mas você não vai ter aquele gostinho de ter recebido de Deus. Sabe? Que é sinal de Deus. Olha, filha, porque eu te amo, está aqui, ó. Né? Tem coisas que Ele vai fazer assim, olha, você nem me pediu, mas eu sondei teu coração. E eu sei que isso vai te alegrar, está aqui, ó. Isso é bom demais, irmãos. Isso é vida com Deus. Que você pode conquistar viagens e equipamentos com o suor do seu trabalho, lógico que pode, e que vai conseguir, isso vai. Mas o gosto de você ter algo que veio da mão de Deus para você, dizendo, filho, ó, estou te presenteando, isso, mesmo que você esteja um bolso cheio de dinheiro, não tem o mesmo prazer, né? E essa é a vida com Deus. Entenderam, irmãos? Então, ponha essa paz que você está buscando. Você vai encontrar quando você permitir Deus dirigir a sua vida. Talvez você ainda fique um tempo no zigue-zague. Talvez você reconheça que está no zigue-zague. Não está sabendo decidir, resolver as coisas, quando na verdade você tinha que se aquietar e ir para a presença de Deus. Você está agitado, é consequência. Mas você vai ter que aprender a se aquietar. Ah, pastor, não consigo. Pô, lá vai 40 anos para você então. Pastor, você está me amaldiçoando? Não estou não, irmão. É consequência. Aprenda, querido. Sabe por quê? Quando você vive isso, você vai perceber que você vai se tornar um adorador. Prazer de estar com Deus. Não é prazer no que Ele dá, é prazer em estar com Ele. Entendeu? E eu vejo nesse texto que nós lemos, um povo que saiu, não todo ele, mas um povo que saiu impactado com Deus. Impactado. E eles viveram sinais maravilhosos de Deus, mesmo percorrendo um tempo mais longo, que precisava uma parte ser tratada. Entenda bem, como nós estamos num país que está sendo tratado, mas nós estamos sofrendo juntos o impacto disso? Estamos, mas Deus tem bálsamo. Deus tem bálsamo para quem anda com Ele. Entendeu? Isso faz muita diferença, irmão. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Oh Deus, é muito bom, Senhor, lembrar de todas essas coisas.
É muito bom saber, Deus, que no passado o Senhor se manifestou como coluna, Senhor, de nuvem, como coluna de fogo. Senhor, tudo isso nos traz mensagens maravilhosas para os dias de hoje. Senhor, nós levantamos as nossas mãos para o Senhor, dizendo que, Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor. Nós nos rendemos somente diante do Senhor. Sim, Pai, nós nos colocamos, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, para que aquilo que o Senhor planejou para nós seja uma verdade manifesta, Pai. Este plano maravilhoso, este plano para a nossa vida, para a nossa família, Pai, ele se cumpra em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos olhos espirituais como igreja, nos faz ver, Senhor, as grandezas do Senhor, nos faz ver as maravilhas do Senhor, Pai. Aquelas que já aconteceram na nossa vida, traz a nossa recordação, Espírito de Deus, para que nós possamos realmente olhar para nós mesmos e dizer que não há razão de temer, não há razão, Senhor, de não confiar ainda mais no Senhor. Pai, que a nossa vida possa ser aquilo que a Tua palavra diz, testemunhas sobre a terra. Que cada vida aqui, Senhor, possa ser uma testemunha de que existe um Deus que salva, que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que cuida do seu povo como filhos. Que cada um de nós possamos viver realmente isso, Pai, em nome de Jesus, e que a nossa gratidão gere obras maravilhosas em Teu nome, Senhor. E obras que serão dirigidas pelo Senhor, que possamos viver para fazer a vontade do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Que o Senhor desta forma seja de fato honrado, exaltado e glorificado. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia!